Esta solução é perfeitamente conforme as regras da crítica histórica. As provas metafísicas sobre as quais pode apoiar-se a possibilidade do milagre escapam ou desagradam a certos espíritos, mas a história não tem que fazer essas provas. Sua missão não é estabelecer teorias, mas constatar fatos e registrar todos os que aparecem como certos. Que um fato miraculoso ou inexplicável deve ser verificado com mais atenção, ninguém o contestará. Por conseguinte, esse mesmo fato, verificado mais atentamente que os outros, adquire, de certo modo, um maior grau de certeza. Raciocinar de outro modo é violar todas as regras da crítica e transferir para a história os preconceitos da metafísica. Não há argumentação contra a possibilidade do milagre que dispense o exame das provas históricas de um fato miraculoso, e a sua admissão, quando capazes de produzir convicção num homem de bom senso e de boa fé. Mais tarde se terá o direito de procurar para esse fato uma explicação que satisfaça este ou aquele sistema científico, mas, antes de tudo, e aconteça o que acontecer, a existência do fato deve ser reconhecida, quando repousar em provas que satisfaçam as regras da crítica histórica. Há ou não fatos desta natureza na história de Joana d'Arc? Esta questão foi discutida e debatida por um sábio que precedeu o Sr. Wallon, e desta maneira adquiriu uma autoridade incontestável. Se aqui cito o Sr. Quicherat, de preferência o Sr. Wallon, não é somente porque um, antes do outro, constatou os fatos que quero lembrar, é, também, porque ele se propôs estabelecê-los sem pretender explicá-los, de sorte que sua crítica, independente de todo o sistema preconcebido, limitou-se a estabelecer premissas, cujas conclusões nem mesmo quis prever. É claro, diz ele, que os curiosos quererão ir mais longe e raciocinar sobre uma causa, cujos efeitos não lhes bastará admirar. Teólogos, psicólogos, fisiologistas, eu não tenho solução a lhes indicar, que encontrem, se puderem, cada um de seu ponto de vista, os elementos de uma apreciação que desafie todos os contraditores. A única coisa que me sinto capaz de fazer na direção em que se exercer semelhante pesquisa é apresentar, sob sua forma mais precisa, as particularidades da vida de Joana d'Arc que parecem sair do círculo das faculdades humanas. A mais importante particularidade, a que domina todas as outras, é o fato de vozes que ela escutava várias vezes por dia, que a interpelavam ou lhe respondiam, cujas inflexões ela distinguia, referindo-as sobretudo a São Miguel, a Santa Catarina e a Santa Margarida. Ao mesmo tempo se manifestava uma viva luz, na qual ela percebia a figura de seus interlocutores. Eu os vejo com os olhos do meu corpo, dizia ela aos seus juízes, tão bem quanto vos vejo. Sim, ela sustentava com inabalável firmeza que Deus aconselhava por intermédio dos santos e dos anjos. Um instante ela se desmentiu, fraquejou diante do medo do suplício, mas chorou sua fraqueza e confessou publicamente. Seu último grito nas chamas foi que suas vozes não a tinham enganado e que suas revelações eram de Deus. Deve-se, pois, concluir com o Sr. Quicherat que sobre este ponto a mais severa crítica não tem suspeitas a levantar contra a sua boa fé. Uma vez constatado o fato, como certos sábios o têm explicado, de duas maneiras, ou pela loucura, ou por simples alucinação. Que diz a isto o Sr. Quicherat? Que prevê grandes perigos para os que quiserem classificar os fatos da pucela entre os casos patológicos. Mas, acrescenta ele, quer a ciência aí encontre ou não a sua explicação, não será menos necessário admitir as visões e, como vou fazer ver, estranhas percepções de espírito, resultantes dessas visões. Quais são essas estranhas percepções de espírito? São revelações que permitiram a Joana, ora conhecer os mais secretos pensamentos de certas pessoas, ora perceber objetos fora do alcance dos sentidos, ora discernir e anunciar o futuro. O Sr. Quicherat cita para cada uma destas três espécies de revelações um exemplo assentado sobre bases tão sólidas que não se pode, diz ele,
rejeitá-los sem rejeitar o próprio fundamento da história. Em primeiro lugar, Joana revelou a Carlos VII um segredo conhecido apenas por Deus e por ele, único meio que ela teve de forçar a crença deste príncipe desconfiado. Depois, achando-se em Tours, discerniu que havia, entre Loches e Chinon, na igreja de Santa Catarina de Fierbois, enterrada a uma certa profundidade, perto do altar, uma espada enferrujada e marcada com 5 cruzes. A espada foi encontrada e mais tarde seus acusadores lhe imputaram ter sabido, por ouvir dizer, que essa arma lá estava ou que ela própria teria colocado ali. Sinto, disse a propósito o Sr. Quicherat, quanto semelhante interpretação parecerá forte num tempo como o nosso, ao contrário, quão fracos os fragmentos de interrogatório que põem em oposição, mas quando se tem sob os olhos o processo inteiro, e quando se vê de que maneira a acusada põe sua consciência a descoberto, então é seu testemunho que é forte, e a interpretação dos argumentadores que é fraca. Deixo, enfim, o próprio Sr. Quicherat contar uma das predições de Joana d'Arc. Numa de suas primeiras conversas com Carlos VII, ela lhe anunciou que, operando-se a libertação de Orleans, ela seria ferida, mas sem ser posta fora de combate. Suas 2 santas lhe haviam dito e o acontecimento lhe provou que não a tinham enganado. Ela confessa isto em seu 4º interrogatório. Estaríamos reduzidos a esse testemunho, que o cepticismo, sem pôr em dúvida sua boa-fé, poderia imputar seu dito a uma ilusão de memória, mas o que demonstra que ela efetivamente predisse seu ferimento, é que o recebeu a 7 de maio de 1429. E que 12 de abril precedente, um embaixador flamengo, que estava na França, escrevia ao governo de Brabante uma carta na qual não só era contada a profecia, mas a maneira por que se realizaria. Joana teve o ombro atravessado por uma flecha de balestra, no assalto do forte de Toreles, e o enviado flamengo tinha escrito, ela deve ser ferida por uma flecha num combate diante de Orleans, mas não morrerá. Essa passagem de sua carta foi consignada nos registros da Câmara de Contas de Bruxelas. Um dos sábios cuja opinião eu lembrava há pouco, aquele que faz de Joana d'Arc uma alucinada antes que uma louca, não contesta suas predições e as atribui uma sorte de impressionabilidade sensitiva, a uma irradiação da força nervosa, cujas leis ainda não são conhecidas. Estão bem certos de que essas leis existem e que jamais devem ser conhecidas? Enquanto não o forem, não é melhor confessar francamente sua ignorância do que propor tais explicações? Toda hipótese é boa quando se trata de negar a ação da providência, e a incredulidade dispensa qualquer raciocínio. Não se deveria dizer que, desde a origem dos tempos, a imensa maioria dos homens concordou em acreditar na existência de um Deus pessoal que, depois de haver criado o mundo, o dirige e se manifesta quando lhe apraz, por sinais extraordinários. Se fizessem calar um instante o seu orgulho, não ouviriam esse concerto de todas as raças e de todas as gerações. O que é maravilhoso é que se possa ter uma fé tão robusta em si mesmo quando se fala em nome de uma ciência que é a mais incerta e a mais variável de todas, de uma ciência cujos adeptos não cessam de contradizer-se, cujos sistemas morrem e renascem como a moda, sem que jamais a experiência tenha podido arruiná-los ou assentar definitivamente um só deles. Eu diria com muito gosto a esses doutores em patologia, se encontrardes doenças como a de Joana d'Arc, guardai-vos de as curar, trabalhar muito, antes que se tornem contagiosas. Mais bem inspirado, o Sr. Wallon não pretendeu conhecer Joana d'Arc melhor do que ela própria. Posto em face da mais sincera das testemunhas, ouviu atentamente e votou-lhe inteira confiança. Essa mistura de bom senso e elevação, de simplicidade e grandeza, essa coragem sobre-humana, realçada ainda por curtos desfalecimentos da natureza, não lhe apareceram como sintomas de loucura ou de alucinação, mas como sinais espetaculares de heroísmo e de santidade. Aí, e não alhures, estava a boa crítica, daí vem que, procurando a verdade,
também encontrou eloquência e ultrapassou a todos que o tinham precedido nessa via. Merece ser posto à frente desses escritores, dos quais disse excelentemente o Sr. Quicherat. Eles restituíram Joana tão inteira quanto puderam, e quanto mais se empenhavam em reproduzir a sua originalidade, mais encontravam o segredo de sua grandeza. O Sr. Quicherat achará muito natural que eu tome suas palavras para caracterizar um sucesso, para o qual ele contribuiu mais que ninguém, porque, se não lhe conveio escrever, ele próprio, a história de Joana d'Arc, doravante é impossível empreendê-lo sem recorrer aos seus trabalhos. O Sr. Wallon, em particular, deles tirou imenso proveito, sem ter quase nunca nada a modificar, nem nos textos recolhidos pelo editor, nem em suas conclusões. Entretanto, não os aceitou sem controle. É assim que aponta uma omissão involuntária, de que se prevaleceu um escritor, que antes se inclina para a alucinação do que para a inspiração de Joana d'Arc. Lê-se na página 216 do processo, tomo 1º, que Joana d'Arc estava em jejum no dia em que, pela primeira vez, ouviu a voz do anjo, mas que não tinha jejuado no dia anterior. Na página 52, ao contrário, o Sr. Quicherat tinha impresso, Etipsa Joana jejunaverat dia precedente, suprimindo na página 216 a negação que falta na página 52. Tinham-se 2 jejuns consecutivos, que pareciam uma causa suficiente de alucinação. O manuscrito não se presta a esta hipótese. O Sr. Wallon constatou que a exatidão habitual do Sr. Quicherat aqui se acha em falta, e que é preciso ler, na página 52, non jejunaverat. A única discordância um tanto grave que percebo entre os dois autores é quando apreciam os vícios de forma assinalados no processo. O Sr. Quicherat sustenta que Pierre Cauchon era muito hábil para cometer ilegalidades, e o Sr. Wallon o julga muito apaixonado para ter podido se defender. Não estou em condições de decidir esta questão, apenas farei notar que, no fundo, ela tem pouca importância, porque, de um e de outro lado, estão de acordo quanto à iniquidade do juiz e à inocência da vítima. Encontro o Sr. Wallon, afirmando com o Sr. Quicherat, contrariamente a uma opinião já antiga, e que ainda conserva partidários, que Carlos VII, uma vez sagrado em Reims, Joana d'Arc ainda não tinha realizado toda sua missão, porquanto ela própria se tinha anunciado como devendo, além disso, expulsar os ingleses. Deixo deliberadamente de lado a libertação do Duque de Orleans, porque é um ponto sobre o qual suas declarações não são tão explícitas. Mas no que concerne à expulsão dos ingleses, tem-se a própria carta que ela lhes dirigiu em 22 de março de 1429. Eu aqui vim por Deus, o Rei do Céu, corpo por corpo, para vos expulsar de toda a França. Seus curtos desfalecimentos nada podem contra esse texto autêntico, confirmado por ela em muitas ocasiões, até que o consagrasse sobre a fogueira, por um protesto supremo. Assim, não sei por que persiste a dúvida, sobretudo no espírito dos que creem na inspiração de Joana d'Arc. Como podem conhecer sua missão, se não por ela? E por que recusar-lhe aqui a crença que lhe concedem alhures? Dirão que ela fracassou, portanto, não tinha missão de Deus para o empreender. Tal foi, com efeito, o triste pensamento que se apoderou dos espíritos, quando a souberam prisioneira dos ingleses. Mas o piedoso Gerson, alguns meses antes de morrer, e no seguinte à libertação de Orleans, de certo modo tinha previsto os reveses após a vitória, não como uma desaprovação a Joana d'Arc, mas como castigo para os ingratos que ela vinha defender. Escrevia ele em 14 de maio de 1529, ainda mesmo, que Deus não o permita, que ela se tivesse enganado em sua esperança e na nossa, daí não se devia concluir que o que ela fez vem do espírito maligno e não de Deus, mas antes de atribuir a culpa à nossa ingratidão e ao justo julgamento de Deus, embora secreto. Porque Deus, sem mudar de opinião, muda a sentença conforme os méritos. Ainda que o Sr. Wallon fez boa crítica,
Não divide os testemunhos de Joana d'Arc, ele os aceita todos e os proclama sinceros, mesmo quando não parecem ser proféticos. Acrescento que os justifica plenamente, mostrando que, se tinha a missão de expulsar os ingleses, não prometeu executar tudo por si mesma, mas que começou a obra e predisse a sua conclusão. O Sr. Wallon o sentiu bem. Não é compreender Joana d'Arc e glorificá-la em seus triunfos para renegar em sua paixão. Sobretudo nós, que conhecemos o desenlace desse drama maravilhoso, nós que sabemos que os ingleses com efeito foram expulsos do reino e a coroa de Reims consolidada na cabeça de Charles VII, devemos crer, com o Sr. Wallon, que Deus jamais deixou de inspirar aquela, cuja grandeza ele aprouve consagrar pela provação, e a santidade pelo martírio. N. de Wiley, o nosso correspondente de Antuérpia, que houve por bem nos enviar o artigo acima, juntou a nota que se segue, oriunda de suas pesquisas pessoais sobre o processo de Joana d'Arc, Pierre Cauchon, bispo de Belvais, e um inquisidor chamado Lemaire, assistidos por 60 assessores, foram os juízes de Joana. Seu processo foi instruído segundo as formas misteriosas e bárbaras da Inquisição, que havia jurado a sua perda. Ela quis que a decisão do julgamento fosse delegada ao Papa e ao Concílio de Basileia, mas o bispo se opôs. Um padre, Lois Eleur, a enganou, abusando da confissão, e lhe deu funestos conselhos. Por força de intrigas de toda a sorte, ela foi condenada em 1431 a ser queimada à viva, como mentirosa, perniciosa, enganadora do povo, adivinha, blasfemadora de Deus, descrente na fé de Jesus Cristo, vaidosa, idólatra, cruel, dissoluta, invocadora dos diabos, cismática e herética. Em 1546 o Papa Calixto III fez pronunciar, por uma comissão eclesiástica, a reabilitação de Joana e, por uma sentença solene, foi declarado que Joana morreu mártir para a defesa de sua religião, de sua pátria e de seu rei. O Papa quis mesmo canonizá-la, mas sua coragem não foi tão longe. Pierre Cauchon morreu subitamente, em 1443, fazendo a barba. Foi excomungado, seu corpo foi desenterrado e atirado num monturo. Dissertações espíritas. Erros científicos. Paris, 20 de março de 1867, Grupo do Sr. Lampérière. Assim como o corpo tem seus órgãos de locomoção, de nutrição, de respiração, etc., também o espírito tem faculdades variadas, que se relacionam respectivamente com cada situação particular de seu ser. Se o corpo tem sua infância, se os membros desse corpo são fracos e débeis, incapazes de mover fardos que mais tarde erguerão sem esforço, o espírito possui, antes de mais, faculdades que devem, como tudo o que existe, passar da infância à juventude e da juventude à idade madura. Pedirias à criança no berço que agisse com a rapidez, a segurança e habilidade do homem feito. Não, seria loucura, não é? Não se deve exigir de cada um senão o que entra no quadro de suas forças e de seus conhecimentos. Pedir àquele que jamais tocou num livro de matemática ou de física, que raciocine sobre um ramo qualquer dos conhecimentos que dependem dessas ciências, seria tão pouco lógico quanto pretender exigir uma descrição exata de um país longínquo a um parisiense que jamais deixou os limites de sua terra natal e, por vezes, de seu bairro. É, pois, necessário, para julgar uma coisa sensatamente, ter dessa coisa um conhecimento tão completo quanto possível. Seria absurdo submeter a um exame de leitura corrente aquele que apenas começa a soletrar, e, contudo, o homem, esse um animal dotado de raciocínio, esse poderoso da criação, para quem tudo é obstáculo no livro dos mundos, essa criança terrível que apenas balbucia as primeiras palavras da verdadeira ciência, esse mistificado da aparência, pretende ler, sem hesitação,
As mais indecifráveis páginas do manual que a natureza diariamente apresenta aos seus olhos. O desconhecido nasce sob os seus passos, esbarra aos seus lados, à frente, atrás, em toda parte, em tudo. Não são senão problemas sem solução, ou cujas soluções conhecidas são ilógicas e irracionais, e a criança grande desvia os olhos do livro, dizendo, eu te conheço, para um outro. Ignorante das coisas, liga-se às causas dessas coisas e, sem bússola, sem compasso, embarca no mar tempestuoso dos sistemas preconcebidos, que o conduz fatalmente ao naufrágio, cujo resultado são a dúvida e incredulidade. O fanatismo, filho do erro, o tem sob o seu cetro, porque, sabei-o bem, o fanático não é aquele que crê sem provas e que, por uma fé incompreendida, daria a sua vida. Há fanáticos da incredulidade, como há fanáticos da fé. O caminho da verdade é estreito e é necessário sondar o terreno antes de avançar, para não se precipitar nos abismos que o ladeiam, à direita e à esquerda. Apressa-te devagar, diz a sabedoria das nações, e, como sempre, quando está de acordo com o bom senso, a sabedoria das nações tem razão. Não deixes inimigo atrás de ti, e não avances senão quando estiveres seguro de não seres obrigado a retroceder. Deus é paciente porque é eterno. O homem, que tem a eternidade diante de si, também pode ser paciente. Que julgue pelas aparências, que se engane e reconheça seu erro no futuro, é lógico, mas que pretenda não poder enganar-se, que marque um limite qualquer ao entendimento humano. A criança reaparece sobre a água com seus caprichos e suas cóleras impotentes. O potro ainda não fez diabruras, irrita-se, empina-se. O sangue ferve em suas veias. Deixai-o fazer, a idade saberá acalmar o seu ardor sem o destruir e disso ele tirará proveito, medindo mais sabiamente os seus gastos. Ao nascer, o homem viu uma planície formada de terra e de rocha estender-se sem limites sob os seus passos, uma planície azul, salpicada de fogos cintilantes estendia-se sobre a sua cabeça e parecia mover-se regularmente, daí concluiu que a terra era um vasto planalto acidentado, encimado por uma cúpula animada de um movimento constante. Referindo tudo a si, fez-se o centro de um sistema por ele criado, e a terra imutável contemplou o sol girando na planície celeste. Hoje o sol não gira mais e a terra se pôs em movimento. O primeiro ponto talvez não fosse difícil de elucidar segundo a Bíblia, porque se Josué um dia mandou o sol parar, em parte alguma se vê que ele tenha mandado retomar o seu curso. Hoje a inteligência humana dá um desmentido aos trabalhos das inteligências de uma época mais recuada e, assim, de idade em idade até a origem, e, contudo, malgrado as lições do passado, embora se aperceba, pelos precedentes, que a utopia de ontem muitas vezes é a realidade de amanhã, o homem se obstina a dizer, não. Não irás mais longe. Quem poderia fazer mais que nós? A inteligência está no topo da escada, depois de nós não se pode senão descer. E, no entanto, os que dizem isto são as testemunhas, os propagadores e os promotores das maravilhas realizadas pela ciência atual. Fizeram numerosas descobertas, que modificaram singularmente as teorias de seus predecessores, mas, que importa? O eu neles fala mais alto que a razão. Gozando de uma realeza de um dia, não podem admitir que amanhã sejam submetidos a um poder que o futuro mantém ao abrigo de seus olhares. Negam o espírito, como negavam o movimento da terra. Lamentemo-los e consolemo-nos de sua cegueira, dizendo-nos que o que é não pode ficar eternamente oculto, a luz não pode tornar-se sombra, a verdade não pode tornar-se erro, as trevas se desfazem diante da aurora. Ó Galileu! Onde quer que estejas, tu te alegras porque ela se move. E podemos alegrar-nos, nós também, porque nossa terra, nosso mundo, a inteligência, o espírito também tem seu movimento incompreendido, desconhecido, mas que logo se tornará tão evidente quanto os axiomas reconhecidos pela ciência. François Arago.
A exposição. Paris, Grupo Desliens, Médium, Senhor Desliens. O observador superficial que neste momento lançasse os olhos sobre o vosso mundo, sem se preocupar muito com algumas pequenas manchas disseminadas em sua superfície, e que parecem destinadas a fazer ressaltar os esplendores do conjunto, sem a menor dúvida diria que jamais a humanidade apresentou uma fisionomia mais alegre. Por toda parte celebram-se a porfia e as bodas de Gamache. Não são senão festas, trens de recreio, cidades engalanadas e rostos alegres. Todas as grandes artérias do globo trazem à vossa capital muito apertada a multidão colorida, vinda de todos os climas. Em vossos bulevares o chinês e o persa saúdam o russo e o alemão, a Ásia em casimira dá a mão à África em turbante, o novo mundo e o antigo, a jovem América e os cidadãos do mundo europeu se esbarram, se acotovelam, se entretêm num tom de inalterável amizade. Estará o mundo realmente convidado para a festa da paz? A Exposição Francesa de 1867 seria o sinal tão almejado da solidariedade universal? Seríamos tentados a crer se todas as animosidades fossem extintas, se cada um, pensando na prosperidade industrial e no triunfo da inteligência sobre a matéria, deixasse tranquilamente os engenhos da morte, os instrumentos de violência e de força, dormir no fundo de seus arsenais em estado de relíquias próprias para satisfazer a curiosidade dos visitantes. Mas estáis nisto? Oh! Não! O rosto faz careta debaixo do sorriso, o olhar ameaça quando a boca cumprimenta, e apertam-se cordialmente as mãos no momento mesmo em que cada um medita a ruína de seu vizinho. Riem, cantam, dançam, mas escutai bem, e ouvireis o eco repetir esses risos e esses cantos como soluços e gritos de agonia. Alegria está nos rostos, mas inquietude está nos corações. Alegram-se para se atordoar e, se pensam no dia seguinte, fecham os olhos para não ver. O mundo está em crise e o comércio pergunta o que fará quando o grande zum-zum da exposição tiver passado. Cada um medita sobre o futuro, e se sente que neste momento só se vive hipotecando o tempo futuro. Que falta, pois, a todos esses felizardos? Não são hoje o que eram ontem. Não serão amanhã o que são hoje. Não, o arco comercial, intelectual e moral se endireita cada vez mais, a corda se distende, a flecha vai partir, onde ela os levará. Eis o segredo do medo instintivo, que se reflete em muitas frontes. Eles não veem, não sabem, pressentem um não sei que, um perigo está no ar, e cada um treme, cada um se sente moralmente oprimido, como quando uma tempestade, prestes a desabar, age sobre os temperamentos nervosos. Cada um está à espera, o que acontecerá? Uma catástrofe ou uma solução feliz? Nenhuma, nem outra, ou, antes, os dois resultados coincidirão. O que falta às populações inquietas, às inteligências em apuros, é o senso moral atacado, macerado, semidestruído pela incredulidade, pelo positivismo, pelo materialismo. Acreditam no nada, mas o temem, sentem-se no limiar desse nada e tremem. Os demolidores fizeram sua obra, o terreno está limpo. Construí, então, com rapidez, para que a geração atual não fique mais sem abrigo. Até aqui o céu se manteve estrelado, mas uma nuvem aparece no horizonte. Cobri depressa vossos tetos hospitaleiros, convidai todos os hóspedes da planície e da montanha. Em breve o furacão vai destruir com vigor, e então, desgraçados dos imprudentes, confiantes na certeza do bom tempo, terão a solução de seus vagos receios e, se saírem dali mortificados, dilacerados, vencidos, não devem culpar senão a si próprios, a sua recusa em aceitar a hospitalidade tão generosamente oferecida. A obra, pois, construí cada vez mais depressa, acolhei o viajor que vem a vós, mas ide também procurar e tentai trazer a vós aquele que se afasta sem bater a vossa porta, pois só Deus sabe a quantos sofrimentos ele estaria exposto,
antes de encontrar o menor refúgio capaz de o preservar das garras do flagelo. Mouki. Fim.